Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para o meu segundo podcast. Eu fiquei muito feliz com a repercussão que o primeiro teve. Hoje eu vou dar sequência em alguns pontos que eu falei no primeiro episódio. Então, se você não ouviu o episódio de semana passada, ele está disponível aqui no Spotify e também no meu Instagram, que é Pamela Souza Dias, Souza com Z, lá no IGTV. Bom, semana passada eu falei sobre o Qualis CAPES, que é uma medida de avaliação utilizada pela CAPES, com as revistas, né, com os periódicos científicos, e a partir dele você pode compreender se aquele artigo que você está utilizando, se ele teve um maior ou um menor rigor para ser aprovado. Então hoje eu vou falar como que você acessa a plataforma Sucupira para você saber o Qualis CAPES daquele artigo que você está utilizando. Bom, o primeiro passo é entrar no site da CAPES, que é www.capes.gov.br. Depois você desce até o final da página em serviços e clica em Sucupira. Depois disso, você vai descer a página novamente e vai até o finalzinho dela, onde tem um link à esquerda escrito acesse aqui a plataforma Sucupira. E após isso vai abrir uma outra página. Nessa página você vai clicar aonde está escrito Qualis. Quando você clica, abre uma página e embaixo está escrito faça aqui sua pesquisa. Vai clicar e vai abrir uma página onde está escrito busca avançada, você clica em Qualis periódicos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir evento de classificação, que é a primeira linha, e selecionar o mais recente que tiver. No momento que eu estou gravando esse podcast, o mais recente é o quadriênio de 2013 a 2016. Depois, tem outros critérios, que é a área de avaliação, o ISSN, o título, que no caso seria o nome da revista, e a classificação. E por que tem vários desses critérios? Porque você pode utilizar de duas maneiras, tanto para você verificar se o artigo que você encontrou, que você vai utilizar no seu trabalho, ele está bem classificado, como para você publicar, enviar o seu artigo para ela. Então, vamos na primeira situação. Vamos supor que eu achei um artigo na revista Remarque. Vou colocar aqui, que eu já tenho salvo aqui, então fica mais fácil. Vou pôr na Reate, porque a Remarque não está por aqui agora. Tá. E aí eu clico em consultar. Só coloquei esse critério, só o título. E aí eu já verifico embaixo na página que para administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo, que é a minha classificação, ela é B3. Para ciências ambientais, ela é B4. Para educação física, também B4. Então, você consegue verificar se aquela revista tem Qualis para a sua área, porque às vezes tem Qualis para uma, mas não tem Qualis para outra. Agora, vamos supor que eu estou procurando uma revista para eu publicar, mandar o meu artigo, ou para eu procurar artigos dentro dela. E eu estou procurando revistas, para mim só servem se for revista A1. Então, eu vou lá embaixo em classificação, coloco A1, clico em consultar e aparece o quadro com as revistas, né? São várias páginas no caso. Aqui deu 152 registros, né? E aí a gente pode ir olhando e encontrar uma revista, no caso, né, do nosso interesse. O que eu gosto de fazer? Quando a gente coloca sem a classificação, então, por exemplo, manter aqui Ciências da Computação, vou deixar só essa parte marcada e vou clicar em consultar novamente. E aí aparece um arquivo em Excel. E o que eu gosto de fazer? De abrir esse arquivo, separar no Excel em A1, B1, A2, fazer a classificação por ordem alfabética e depois eu salvo em PDF para eu procurar uma revista. E por que eu faço isso? Porque vamos supor que eu quero publicar um artigo na área de marketing.
Então, se eu ficar olhando página por página na plataforma Sucupira, eu vou ficar aqui um tempão. Então, eu uso o atalho Ctrl F e coloco ali a palavra que eu estou procurando. E vou olhando as revistas que estão disponíveis. Então, por exemplo, eu só me interessa se for uma revista B1. Então, eu vou lá, faço a classificação né, que a gente faz no Excel ali para você classificar de A a Z, fica no finalzinho do canto direito em cima, que está escrito ali, classificar e filtrar. E aí, quando eu clico para classificar de A a Z, eu coloco para expandir para as outras colunas também, para classificar tudo, para ficar tudo certinho. E assim eu escolho uma revista que eu quero publicar. Bom, outra coisa que eu falei no último episódio foi a respeito de não acumular artigo no seu notebook, né, no computador que você utiliza. E isso eu vou falar um pouco mais quando eu fizer o vídeo sobre o Mendeley, que eu pretendo fazer o mês que vem. Porque eu utilizo o Mendeley de maneira online, com uma extensão no Mozilla, funciona nos outros também. Então, eu consigo acessar o artigo online, já faço a citação online e não baixo o artigo no meu computador. E da maneira que eu faço, eu só baixo se realmente eu quiser fazer uma leitura daquele artigo depois. E eu vou falar um pouco disso quando eu fizer esse vídeo do Mendeley. Outra questão com relação à porcentagem de referências exigidas nos artigos. O que é mais comum nas melhores revistas é que se exija 50% das referências utilizadas em todo o artigo, independente do tópico que essa citação foi feita, dos últimos 5 anos, e que tenha pelo menos 25% de referências em inglês. Isso não é uma regra, mas é algo que tem sido muito frequente. O ideal é você utilizar na introdução referências recentes e no referencial teórico é muito comum você precisar de falar algum conceito, trazer alguma teoria, alguma coisa relacionada com o seu estudo. E o legal é você buscar direto na fonte. Então, com certeza, vai ser um artigo mais antigo, não vai ser um artigo dos últimos 5 anos, com certeza. Você pode até utilizar a PUD, mas a PUD não é muito bem visto. É citação de citação, né? Você não consegue ter acesso ao material original, então você tem acesso em um material que citou o original, aí você usa o APUD nas citações para demonstrar que você não teve acesso ao material original, mas é sempre melhor ter acesso ao material original. Usa APUD só quando realmente não for possível, for algo muito antigo, algo muito restrito ou algo semelhante a isso. E para finalizar, eu quero falar um pouco sobre o inglês, né? Já que a gente está falando sobre referências internacionais. Eu não tenho uma receita milagrosa, mas eu vou falar o que me ajudou. Quando eu comecei a ter contato com o inglês, eu comecei a fazer aulas de tradução e eu detestava, era muito maçante. Então, como era algo ruim, eu perdi a motivação de continuar. Então, o que deu certo para mim foi estudar a partir de séries em inglês com legenda em inglês. Eu uso um site gratuito. O endereço do site é ororo.tv/pt e eu faço aquele esquema básico, que é um esquema recomendado por muitas pessoas que ensinam inglês, que é assistir com legenda em inglês, depois assistir com a legenda em português para associar as palavras e depois assistir repetindo a legenda para você estimular a sua dicção. Isso me ajudou bastante. É claro que se você puder pagar um curso é melhor, mas eu evoluí bastante no meu inglês fazendo isso. Comecei a fazer em 2016. Mas outra coisa que também ajuda muito, não só no inglês, mas em qualquer tipo de seleção, é encontrar provas dos anos anteriores e estudar a partir dessa prova.
Bom, então eu encerro o meu podcast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Fico aguardando pelo feedback de vocês e no próximo domingo eu volto com mais um episódio. Ótima semana a todos!